Vocês têm que entender uma coisa. As oportunidades estudantis e as oportunidades acadêmicas, elas vão ter linguagens e abordagens diferentes na hora que tu for mandar um e-mail, bem como quando tu for conversar com alguém. Sem contar que o que a gente vai falar hoje é sobre e-mails para a questão do networking. Então, para tu entrar em contato com alguém, para tentar uma oportunidade ou para conseguir uma fee waiver, tudo isso que envolva a relação interpessoal. Por que eu estou explicando isso desde já para vocês? Porque muitas vezes a gente manda e-mail para algum lugar apenas para perguntar uma informação adicional, uma informação básica. E aí não tem necessidade da gente escrever um super e-mail nos introduzindo, etc. Porque o pessoal recebe ali mais de centenas de e-mails por dia, e aí se vir um e-mail muito ruim, acaba atrapalhando a pessoa que trabalha ali. Então tudo que a gente vai falar hoje é para relação interpessoal de networking entre pessoas para conseguir alguma coisa ou até para ajudar alguém, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vê quando abre o nosso e-mail, né, são os títulos. Então, por isso que é muito importante, a primeira coisa que tu fazer é pensar muito bem o que tu vai escrever ali. Porque, como eu escrevi ali, é um amor à primeira vista. Então, tu tem que sempre tentar chamar a atenção da pessoa para o que tu está falando. Convencer os outros que tu é capaz e convencer os outros que tu tem mais habilidades, tu consegue ajudar mais o próximo do que outra pessoa. A gente sempre no nosso título vai mostrar um conteúdo sobre o que a gente vai tratar, mas não diretamente, vocês vão ver que eu vou mostrar mais para frente. Então, por exemplo, tu tá indo ali como um estudante perguntar algo, tu vai botar student request, student question. Por quê? Para a pessoa que trabalha ali já entender, já vou vir preparado para responder alguma coisa de estudante. Porque se fosse uma empresa querendo entrar em contato com a universidade, aí ela teria outro título no e-mail, certo? Outra coisa, ser atraente, é o que eu falo sempre. Cara, imagina quantas centenas de e-mails Harvard recebe por dia dos seus alunos. É essa abordagem que tem que fazer. Você tem que ter um título de e-mail que a pessoa bata o olho ali e entenda, pô, essa pessoa é diferente, essa pessoa é criativa, essa pessoa pensou no e-mail bom para isso, tá? E, por último, conduzir o leitor a uma tomada de decisão. Aí entra na parte que eu mais gosto, sabe? Tomada de decisão e persuasão. Eu sempre falo, e sempre acontece, eu sempre falei que, tipo, eu consigo controlar as pessoas, e aí me xingaram que eu falava isso, mas não, agora o termo certo é persuasão. Então, sempre tem que tentar persuadir ali. Vai falar de uma oportunidade, já botar oportunidade. Ou, eu lembro que quando eu mandei um e-mail para... Vocês conhecem o Khan Academy? Provavelmente conhecem. Então, o CEO da Khan Academy é o Sal Khan, que foi ele que fundou a Khan Academy. E eu queria muito trabalhar na Khan Academy. Então, eu mandei um e-mail diretamente para ele. Enfim, eu queria muito trabalhar na Khan Academy, fazer um estágio. E aí eu mandei um e-mail. Na cara dura, mandei um e-mail para o CEO da Khan Academy, que é o Sal. E eu botei no título do e-mail, eu quero ajudar. E enviei. Claro, não foi o que acontece? Não foi apresentar o conteúdo direto que eu queria um emprego, mas eu não ia dizer, Sal, me dá um emprego aí. Não, eu botei, eu quero ajudar, porque eu realmente queria, porque eu sabia que eu tinha capacidade de fazer com que a Khan Academy prosperasse um pouco mais. Então, botei, eu quero ajudar, e em menos de 15 minutos, o CEO da Khan Academy abriu o e-mail e me respondeu. Então, esse é o título do e-mail, o famoso amor à primeira vista. Tá bem? Vamos para o próximo. O próximo é a linguagem. Galera, vocês sabem muito bem que a gente tem que ter uma formalidade, principalmente quando a gente está falando de oportunidades internacionais, porque na aula que eu dei com a Kátia sobre LinkedIn, a gente falou que existem diferenças culturais. Então, quando tu vai pedir um emprego aqui no Brasil, tu é uma pessoa muito mais sentimental, tu mostra as dificuldades que tu teve na tua vida, etc. Quando tu vai pedir um emprego nos Estados Unidos, tu é uma pessoa técnica. Tu é uma pessoa que mostra o que tu fez e mostra resultados. Não tem tanta melosidade como a gente tem aqui. Eu mostrei para vocês a diferença de um LinkedIn em português e um LinkedIn em inglês, que tem essas diferenças culturais. E por que eu estou abordando a questão cultural? Porque linguagem formal é profissional e padronizada em todo o mundo. Em inglês, no caso, que é a língua universal. Então, se tu escrever um e-mail com muita melosidade, talvez uma pessoa da China não se identifique contigo e nem responda, talvez. Bem como uma do Brasil pode responder, porque a gente tem isso, como eu já abordei. Então, é o que eu tento mostrar para vocês. Tentem utilizar a linguagem padronizada, o inglês padronizado, sem muita melosidade. E eu, se eu não me engano, até escrevi aqui no e-mail. O e-mail é considerado um documento, tá?
um instrumento de comunicação entre duas partes que estão negociando, eu botei valores, mas negociando qualquer coisa, um emprego, um estágio. Então, tu está negociando algo. Tu tem que utilizar de uma linguagem que a pessoa consiga entender e te responder na mesma, para que a gente continue desse jeito. Então, eu consigo conversar com qualquer pessoa do mundo utilizando a mesma linguagem, tá? Sempre lembra de ser apropriado ao tipo de oportunidade que tu deseja. Por que eu trouxe esse ponto para vocês? Porque muitas pessoas, eu sei que estão aplicando para Winter Job agora. Eu acredito, pela minha experiência mandando e-mails para fazer pesquisa, que se tu não tiver um pouquinho mais técnica, não precisa ser muito técnica, mas tenta ter uma linguagem um pouquinho mais técnica, porque tu está falando com um pesquisador, tu está falando com um PhD, tá bem? Então, é isso que eu digo na questão das oportunidades. Outra coisa é a questão da educação. Muitas pessoas acabam sendo mal educados por tentar utilizar uma linguagem formal e não pensam no sentimento alheio, que é uma coisa que vocês têm que aprender a lidar. Talvez a gente faça até uma mentoria aqui sobre isso. Tu pode ser formal e ser educado. Então, pelo amor de Deus, sempre seja educado. Linguagem formal, relembrando, linguagem formal padronizada em que qualquer pessoa do mundo consiga entender sem problemas culturais, ok? O próximo ponto é a objetividade. O que isso significa? Só lendo aqui o que eu acabei de falar. A Maria, que super aplicante para a China, muito amiga minha, disse: na China não usem sentimentalidade. Eles com certeza não levam em consideração. E sempre chama eles pelo sobrenome. É mais educado. Exatamente. E isso é uma coisa muito legal também. Sempre, voltando ali, sempre trata com o sobrenome, tá? Dear tananã, o sobrenome da pessoa. Porque tu não sabe se ele gosta do primeiro nome, mas o sobrenome ele é obrigado a ter sempre no meio acadêmico. Então sempre usa o sobrenome, tá? Objetividade. É muito importante tu ter isso. Por quê? Porque as pessoas que vão receber o teu e-mail provavelmente recebem centenas de e-mails, dezenas de e-mails, na verdade, iguais a esse todos os dias. Então, tu imagina o cansaço de uma pessoa em receber e-mails longos que enrolam só para dizer 3 palavras a resposta, tá? Então, por isso que eu coloquei o sem tempo irmão ali. Porque é chato. Até quando a gente recebe uma mensagem gigante, vocês, algumas pessoas que me mandam mensagem sabem que eu fico com preguiça de ler. Porque é muita coisa e às vezes é uma resposta muito clara. Mas ali eu escrevi uma coisa. Existem 3 níveis de escrita em uma comunicação: o informal, o objetivo e o rebuscado. O que seria o informal? É a pessoa dizer e chegar assim, ó. Deixa eu pensar. Irmão, tranquilo? Bah, tô sem dinheiro. Consegue aí uma fee waiver pra mim? Pelo amor de Deus, né? Como é que tu vai chegar pra uma pessoa e falar desse jeito? Pô, tô sem dinheiro, manda aí uma verba que tu tem aí pra eu conseguir me inscrever. Não faz sentido. Ou tem o rebuscado, que aí tu conta uma história, uma narrativa que não tem nexo nenhum, não faz sentido nenhum para pedir uma fee waiver, e a pergunta de pedir a fee waiver, de realmente tu mostrar que tu precisa de uma fee waiver, não é aplicada no e-mail. Isso que é o rebuscado. Tu fala demais e não chega onde realmente necessita. E aí a gente tem o e-mail objetivo, que é quando tu até pode contar uma história. Eu vou mostrar para vocês uns e-mails falando da realidade, etc. Porque, querendo ou não, tu tem que te autopromover para tu conseguir uma fee waiver de um jeito não muito forte, senão a pessoa não vai gostar de ti. Então, tu até pode contar essa história, mas que fique claro que essa história está te direcionando ao que tu realmente precisa, que é uma fee waiver, tá? Esse foi só um exemplo. O que é o padrão de um e-mail objetivo? Chamando o nome da pessoa, né? Dear Dr. Laura, melhor, sobrenome Dear Dr. Turner Assel, que é a minha chefe. Vocês vão ver que tem uns e-mails nossos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês falam isso. Hope this e-mail find you fine. Então, espero que esse e-mail encontre você bem. E aí, tu mostra. Quer contar a historinha? Conta no primeiro parágrafo, mas não passa de 3 linhas, pelo amor de Deus. Quarto parágrafo, explica a fee waiver. Diz, eu preciso de uma fee waiver. Por quê? Tá? E o quinto e sexto parágrafo é agradecendo e desejando a ela tudo de bom. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, a objetividade. Não seja grosso, não seja mal educado, não faça uma linguagem extremamente informal e não seja muito rebuscado para a pessoa conseguir ler e te responder. A próxima que a gente tem é a organização e estrutura. Então, clareza na transmissão de ideias. O que isso significa, gente? A organização está presente em tudo que a gente faz ultimamente, inclusive na nossa comunicação. Eu vindo aqui dessa aula que eu preparei em 1h30 para vocês, eu pensei exatamente em estruturar
que slide seria cada coisa e como eu mostraria esse slide para vocês. Porque eu tenho que chamar a atenção de vocês para essa aula. Eu tenho que fazer com que vocês se interessem. Então, a organização e estrutura vai ser onde tu vai fazer o modelo do teu e-mail para que a pessoa que está recebendo, a pessoa que está lendo, queira ler, entenda direito e, enquanto lê, já ache uma resposta para a tua pergunta. Então, essa é a clareza na transmissão de ideias. Fazer a questão da linha do raciocínio, linha de raciocínio, né? Então, início, meio e fim. Início, meio, meio, fim. Não começa com início, fim, meio, meio. Não. Faz essa estrutura. Então, eu sempre recomendo, quando tu vai fazer um e-mail, tu abrir duas abas para escrever e-mail. Uma, não coloca nem o endereço de e-mail da pessoa, porque pode acontecer de tu clicar no botão e enviar esse e-mail pela metade. E aí tu vai organizar a tua estrutura. Viu que tá bom, viu que é uma estrutura que segue a linha de raciocínio, segue alguma coisa que faça sentido para a pessoa que está lendo, até a questão do storytelling, aí tu copia isso, cola no outro e-mail, bota o endereço de e-mail da pessoa e envia, tá? Então, essa é a importância da organização. E como eu já falei, a gente tem até mais ou menos a estrutura. Seja sucinto, objetivo, claro, mas sem perder a educação, profissional, profissional, e aqui faltou o A, mas pessoa a pessoa. O que é essa relação pessoal, profissional, profissional? Cara, tu está falando com um doutor. Pô, vamos manter um nível técnico legal. Mesmo se tu não tem esse conhecimento, mostra o máximo de conhecimento que tu tem ali. E o que é a relação pessoa a pessoa? A gente, sempre que vai escrever um e-mail, a gente tem que escrever um e-mail com a pessoa doutora e com a pessoa, tá? Então, é a questão da educação. Pô, eu odeio receber e-mail de gente mal educada, eu odeio receber mensagem de gente mal educada. Mesmo que seja falando de coisa técnica, sabe? Então, tentem cuidar isso. Leia o e-mail com uma visão profissional e depois leia o e-mail com uma visão interpessoal e de educação. E aqui eu escrevi embaixo mais ou menos: inicie cumprimentando a pessoa e desejando que ela esteja recebendo aquele e-mail bem, como eu já falei. Apresente a sua tese e o que necessitas. Após, agradeça a sua atenção e deseje que tudo fique bem. Bom, vale bater na tecla de novo que isso é somente para e-mails, para a questão do networking, para conseguir algo ou para ajudar alguém, tá? Se é e-mail para tirar dúvida com uma empresa, não usa isso porque as pessoas não têm tempo para ficar respondendo tudo isso. Um outro tipo de estrutura que eu acho muito legal é quando tu já tem contato com uma pessoa e aparece um problema no que tu tá fazendo. Pode ser um problema na tua pesquisa, um problema com, sei lá, com o Admission Office. O que tu vai fazer? Eu gosto muito disso, eu gosto de receber e-mail desse jeito. E até mandar mensagem quando é num contexto profissional. Tu vai colocar as mesmas questões, chamando a pessoa, perguntando se estava tudo bem, etc. E aí tu vai colocar problema, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Possível solução, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que preciso? Preciso que tu autorize essa possível solução, tá? Isso foi um exemplo quando eu comecei a dar as aulas de SAT e TOEFL aqui pro M60, e aí eu mandei, a gente estava com um problema, eu mandei isso pro Matheus. Eu mandei, meu problema é isso, o que eu posso fazer para resolver é isso, eu só preciso que tu me autorize a fazer isso. Então isso é uma coisa muito legal também, e é uma estrutura legal de tu mandar. Eu gosto de receber esse tipo de estrutura, que fica uma coisa bem direta porque a gente precisa, tá bem?